Imagina que a gente já vê muita coisa de manipulação de dados, né? O cara fazer um retroativo, na hora que está sendo pego ali, pô, vamos ali, vamos apagar aquele registro, vamos fazer. E aí eu já emplaco LGPD. Imagina, a gente foi a primeira empresa a lançar um portal de consentimento em blockchain no mundo, da LGPD e GDPR. Bom, mas por que eu preciso de um blockchain? Você não precisa, mas no momento de disputa, eu tenho uma trilha totalmente auditável e imutável, que eu sei, ó, se aqui está com sim, você deu aquele consentimento, eu tenho certeza que você deu. Uma NPD que queira fazer uma auditoria nessa trilha, ele não vai precisar mandar equipes para a minha empresa para ver como é que está o meu banco de dados, pedir relatório que passa para um, para outro. Você está ouvindo Contos do Cripto. Nós somos o Contos do Cripto, um canal de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente está aqui com dois integrantes da GoLedger, que é uma empresa especializada em implementar blockchain em empresas e corporações. E a gente está muito animado com esse episódio, porque a nossa intenção hoje é falar com líderes de empresas. Pessoas que estão vendo todo esse papo de blockchain, de criptomoeda, como uma modinha. E a gente quer trazer um pouco de como que isso não é, né? Por que isso não é uma modinha e como que as empresas podem se beneficiar de implementar blockchains nos seus sistemas. Então, a gente está aqui hoje com o Marcos e com o Otávio, eles vão se apresentar ainda, mas a ideia é isso, a gente vai falar sobre aplicação de blockchains para empresas e corporações. Legal? Então, meu nome é Estevão Riso, e eu queria dizer que eu estou muito animado com esse episódio, porque quando eu comecei a trabalhar com a internet, todo mundo dizia que eu brincava de Orkut. E várias dessas pessoas que falaram isso para mim, hoje as empresas delas faliram. Então, eu estou feliz porque a gente está aqui para ajudar as pessoas a não falarem que blockchain é coisa de criança. E eu sou o Kenneth Correia, eu estou querendo melhorar meu repertório para também poder ajudar essas pessoas dentro das empresas que às vezes ainda não estão olhando para isso que já deveriam. Eu sou o Tim Balabush, eu sou um ex-UX designer e com o objetivo de simplificar a blockchain para vossas pessoas. Eu sou o Marcos Sainz, sou um programador empresário, atualmente CEO da GoLedger e faço parte do conselho Hyperledger Chapter Brasil. Sou Otávio Soares, sou fundador e CEO da GoLedger e estou aqui para bater esse papo sobre blockchain e mostrar a nossa visão aqui de como transformar o mundo um bloco de cada vez. Maravilha, gente. Então, deixa eu abrir esse episódio já fazendo uma pergunta bem direta, que eu tenho certeza que está na cabeça de vários líderes aí, né? Eu quero saber como que uma empresa pode usar a blockchain, né? Qual que seria o benefício de fazer isso, né? Por que eu não posso simplesmente usar um banco de dados tradicional? Quais são as complexidades? Eu quero que vocês me deem assim, eu sou um líder de empresa, o que eu tenho que saber sobre o blockchain e a importância disso para o futuro da minha empresa? Joguei a bomba, hein? Ótimo. Bom, Estevão, hoje no mundo extremamente conectado, né? As empresas, você já não tem mais aquelas empresas isoladas, todas elas estão se conversando, não só em seus países, mas fora dos países, né? E a gente tem, cada empresa dessa tem uma série de aplicações, né? São bancos de dados, servidor de aplicação, aplicações web, com o advento da nuvem, você tem serviços em nuvem, aplicativos mobiles, recursos de nuvem, sistemas legados e como fazer essas empresas, todos esses sistemas, que já é complicado em uma única empresa, conversar com outras empresas. Isso é muito difícil. Na tecnologia tradicional, geralmente a gente pensa em fazer uma grande base de dados, mas você tem que dar um dono para isso. E aí a empresa que fica dona, ótimo, mas quem está cedendo os dados não fica legal, né? Você começa a ser passivo ali, você não sabe o que está acontecendo na outra ponta, né? E o blockchain vem para resolver isso. Na verdade, o blockchain vem para democratizar a informação, onde você pluga todas essas empresas, elas começam a compartilhar informações, mas nenhuma entra na infraestrutura da outra. Então, é uma tecnologia mais democrática. Legal, deixa eu só ver então se eu entendi. A ideia é o seguinte, né? Quer dizer, se eu sou uma empresa e eu tenho um banco de dados, e aí eu tenho uma outra empresa, quer dizer, eu não quero dar o meu banco de dados para outra empresa, a outra empresa não quer dar o banco de dados para mim. Ninguém quer entregar seus dados para os outros. Então, se a gente monta uma blockchain conjunta, eu não preciso entregar meu banco de dados para ninguém, eu só vou subir a informação interessante para aquela transação específica, ou outra empresa também. Então, quer dizer, diminui o meu medo de fazer isso. Eu não tenho um dono, então ninguém pode mexer naquilo, quer dizer, tira a desconfiança do processo.
e aí facilita para os passos, aumenta a segurança e tira o medo de entregar a informação. Fantástico. Marcos, você tem um complemento aí, você quer agregar alguma coisa nessa resposta? É isso que o Otávio falou e muito mais. O blockchain é uma ferramenta perfeita de contabilidade, conhecida ali no início pelo Bitcoin. Ele consegue garantir não apenas a perfeita confiabilidade das transações entre as empresas, mas que um processo for aplicado. Os famosos contratos inteligentes garantem que as informações que estão tramitando ali dentro, elas passem ali por todos os crivos necessários antes de serem registradas efetivamente e compartilhadas com todos os atores. Então, para a gente deixar bem claro para a galera que está ouvindo, vocês puderem citar uns dois exemplos assim de coisas bem práticas em cima disso, quer dizer, porque o que eu quero? Eu quero que o líder que está aqui ouvindo a gente consiga pensar num caso prático, né? Um problema do dia a dia dele que ele poderia resolver usando uma blockchain. Bom, a gente pode falar alguns, né? Na parte de rastreabilidade, imagina que o Brasil é um grande exportador de carne, de frutas e de outros produtos de agronegócio. Imagina que a Europa, grande importadora, e de repente está recebendo um lote lá de carne e em um dos contêineres aparece uma carne com alguma doença, ou vaca louca, alguma coisa assim, né? Qual que é o procedimento daquele país que está importando para toda a importação da carne vinda do Brasil? Eu não sei de qual fazenda, de qual frigorífico, de onde veio esse problema, né? E aí todo mundo está com problema. São 20 fornecedores, todo mundo para de exportar. Com o blockchain, a gente consegue identificar exatamente de onde veio a origem daquela carne. Então, se foi um problema lá no abate, se foi um problema no transporte, a gente consegue voltar no tempo, de uma forma ali que tudo é registrado de forma imutável, né? E ver exatamente onde é o problema. Eu gosto muito dessa palavra que você falou, porque eu acho que esse é o principal ponto, imutável. Esse fato de que eu tenho vários players e ninguém tem o poder de mudar uma informação, eu acho que é central para o blockchain, né? Com certeza. E isso vem muito também das características do blockchain, que é o combate à fraude, né? Imagina que a gente já vê muita coisa de manipulação de dados, né? O cara fazer um retroativo, na hora que está sendo pego ali, pô, vamos ali, vamos apagar aquele registro, vamos fazer... E aí eu já emplaco LGPD. Imagina, a gente foi a primeira empresa a lançar um portal de consentimento em blockchain no mundo, da LGPD e GDPR. Bom, mas por que eu preciso de um blockchain? Você não precisa, mas no momento de disputa eu tenho uma trilha totalmente auditável e imutável, que eu sei, se aqui está com sim, você deu aquele consentimento, eu tenho certeza que você deu. Uma NPD que queira fazer uma auditoria nessa trilha, ele não vai precisar mandar equipes para a minha empresa para ver como é que está o meu banco de dados, pedir relatório que passa para um, para outro. É uma informação pública que até uma justiça poderia usar para tirar o seu ônus desse processo, né? Isso, inclusive a gente já ganhou duas premiações de concursos de segurança pública por causa disso. Imagina que hoje um crime cibernético, o cara está fazendo BO, o agente está ali, ele dá um print de um phishing, de uma tela que apareceu. O agente tem que sair da delegacia, ir no cartório para registrar aquele print, a impressão daquilo ali, porque senão não tem validade jurídica no Tribunal de Justiça. A gente fez a proposta do nosso... que a gente fez para o desafio é o seguinte, não, tira o print, armazena aquela informação, eu vou fazer os hashes daquela informação, então eu garanto aquele documento original, e no eventual problema que você precisa de uma evidência, ou como prova mesmo no tribunal, você manda o ledger para o Tribunal de Justiça. Você falou no meu tema favorito de todos os episódios, que é matar o cartório. Esse é meu sonho. Eu falo que se daqui a 1 ano de programa, um dia alguém falar assim, cara, e agora, daqui 2 anos, daqui 5 anos, e agora o cartório se tornou inútil, acho que eu vou fazer uma festa, vou soltar fogos. Eu já fiz uma palestra no evento de cartório. Isso falavam dos bancos, né? O blockchain vai acabar com os bancos. O que os bancos fizeram? Foram quem dominaram a tecnologia. Quem mais utiliza a tecnologia hoje é o blockchain. Então você não precisa ser Quer dizer, inimigo. pode ser que não mate o cartório, só transforme o cartório numa coisa melhor, mais eficiente. Mais produtivo. E aí aquela coisa que a gente estava conversando antes, preciso? Não é preciso, mas vai dar uma produtividade, uma garantia enorme. Imagina que... E um outro exemplo, vamos falar de um exemplo de cartório. Isso aconteceu com o vizinho de um tio meu, um terreno na praia, de um italiano, era espólio, o pai morreu, o italiano veio aqui, tinha um terreno,
ali na Barra da Tijuca, sensacional, e ele vendeu esse terreno. O que aconteceu é que ele vendeu para três construtoras diferentes. Uma em Minas, uma no Rio e uma em São Paulo. E ele fez um preço legal que todo mundo voou, né? É um terreno maravilhoso. E aí descobriram isso quando a primeira empresa foi lá. Tem um contrato de compra e venda, mas depois vai fazer a observação, né? E a segunda foi fazer, mas esse imóvel já foi reservado para outro. E não foi nem quem tinha feito o primeiro pagamento. Foi quem foi primeiro no cartório. O blockchain não tem dupla despesa, né? O blockchain você não consegue vender um mesmo ativo para 2, 3 pessoas. Então, vai matar? Pô, pode ajudar. Existem inúmeros casos de fraudes que acontecem exatamente pelo conceito da fragilidade do registro de informações digitais em banco de dados. Né? Quem tem ali as senhas de administrador, né, os DBAs, eles acabam tendo muitas vezes superpoderes. Né? Existem casos que nós acompanhamos, por exemplo, tem um banco que teve um problema onde ele oferecia empréstimos consignados a órgãos de governo e, basicamente, duas equipes ali técnicas, basicamente conversaram umas com as outras, a do banco e a do órgão governamental, para apagar registros e fazer uma fraude institucionalizada. Então, basicamente, ao realizar esse tipo de ação, eles eram capazes de oferecer o mesmo empréstimo várias vezes para a mesma pessoa, bastando apagar ali os registros dentro dos bancos de dados relacionais que eles trabalhavam. Problema seríssimo, com difícil solução técnica, porque uma vez que você tem o poder ali dentro de um banco de dados relacional ou não relacional, você acaba conseguindo muitas vezes apagar até mesmo os rastros. Uma tecnologia blockchain serviria para isso, para criar uma trilha ali que nem mesmo o dono da rede, aquele fundador da rede que criou, consegue mais apagar as suas informações e a partir dali você tem um bom combate à fraude. Incrível, com certeza. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês, eu vi vocês comentando muito sobre a questão de banco de dados, redes, parece muito técnico. Quem que é esse cliente da GoLedger? Ele normalmente é o cara da TI mesmo, é ele que contrata? Ou, por exemplo, você falou de quem está ouvindo a gente aqui, às vezes são líderes de outras áreas, logística, marketing, produção, comercial, negócios, finanças. Quem que normalmente vocês têm conversado mais, assim? É o cara de negócio. Eu costumo brincar, eu trazia algumas demandas para dentro da GoLed, e o Marcos às vezes pergunta, pô, mas como que você descobriu isso? Eu assistia no comecinho ali, 2017, comecinho de 2018, eu assistia tudo quando era jornal, e ficava vendo onde dava problema. E o foco da empresa inicial era em governo, então eu ficava vendo onde dava problema no governo. No dia seguinte, entrava na página do governo, do quem a quem, pegava o secretário da pasta e ligava para ele, ontem eu assisti uma reportagem assim, que teve um problema assado e a gente sabe como resolver. Apesar de eu sou da área de TI, vim da área de TI, hoje eu estou na área comercial, o Marcos é da área de TI, a gente tem muito conhecimento, network nessa área, não é o primeiro foco. A gente sempre vai na área de negócio. Você vai no problema, você vai na dor. No problema. Eu ofereço uma solução para a dor, depois eu me bato com os caras da TI. A gente vem para resolver a dor. Como a gente vai resolver? E a gente não vende, isso é uma coisa que fica, todo mundo que entra na GoLed, a gente não vende blockchain, não se vende blockchain. Vocês terem uma ideia, lá na década de 90 eu fiz a minha pós-graduação foi em desenvolvimento de sistemas cliente-servidor. Hoje eu estou trabalhando com blockchain descentralizado, totalmente diferente, né? Mas naquela época eu não saía indo para os clientes falando, eu estou vendendo aqui um cliente-servidor para quem tinha mainframe. Eu estou vendendo a facilidade de você não ter que ir mais do lado da máquina para você programar. Você pode fazer isso de outras formas, né? Infelizmente, o nome blockchain trouxe muita coisa, a gente brinca muito do efeito Kodak, né? Que fala, a foto agora vai ter o blockchain, aí sobe 300 milhões num dia. E aí muita gente se utilizou da palavra sem ter nada. E não só isso, né, Otávio? Eu vejo que as pessoas conectaram blockchain à moedinha digital, né? A pessoa acha que blockchain é Bitcoin, que até no episódio passado, a pessoa do time de vocês falou, Bitcoin é blockchain, mas blockchain não é Bitcoin, né? E acho que esse casamento que bagunça a cabeça das pessoas acharem que blockchain é só moedinha, né? É aí que entra o comercial. No começo a gente fazia umas reuniões e o Marco já entrava de cara. Vim aqui, hoje eu não vou falar de criptomoeda, venho falar de tecnologia. Levantava 18 e ia embora. Eu falei, não, Marco, fala isso no final para o fórum ficar grande. Mas era impressionante. No 2018 ali você falava, não, eu vou fazer um workshop de blockchain.
Os caras queriam saber como montar carteira, o melhor cripto para você investir. Especulação pura, só queria saber que moedinha comprar. Exatamente, não, esquece aquilo. É o ativo. A gente vem mostrar aqui como aquele ativo, a confiança daquele ativo, como que é feita. Através da tecnologia, a gente vem trazer esta confiança. Inclusive, esse foi o discurso do Marcos, quando ele resolveu ter a ideia da GoLedger e me chamar para fundar junto com ele. Ele tinha ido numa apresentação do Banco Central e, de cara, a gente falou, ó, não vamos mexer com cripto e nem com bancos. O banco já tem toda a infraestrutura, já está investindo muito dinheiro, a gente é pequeno, vamos trazer o que há de bom na tecnologia, criar processos mais enxutos, transparência, auditabilidade, confiança, combate a fraudes, que é tudo que a população anseia em projetos de governo. Então, vamos trazer isso para governo. Não foi fácil, foi bem complicado, mas hoje eu acho que a gente está aí, graças a Deus, muito bem, estamos com bons contratos no governo e mostrando que a tecnologia realmente veio para ficar, com casos de sucesso, com sistemas em produção, né? Não só com ideias, e eu tenho uma restrição muito com o disruptivo, né? Eu acho que o pessoal usa de maneira errada. Não precisa ser disruptivo, precisa ser funcional, né? Exatamente. Mesma coisa da transformação digital, né? Eu vi sempre tem uma frase do cara do MIT que ele fala que não se trata de transformação nem do digital, é de adaptação. Isso é o que a gente sempre fala. O blockchain traz possibilidade de você pensar novos modelos de negócio. Aproveitar essa pergunta que o Kennedy fez relacionado a quem que geralmente entra em contato com vocês, né, e como que funciona talvez esse primeiro contato. Eu quero fazer a pergunta, mas explicar o motivo dela. Por que uma empresa procuraria, por exemplo, a GoLedger e não faria isso internamente? Eu pergunto isso porque eu noto esse comportamento em diversas áreas diferentes, né? Então, a parte de social media aí, o Estevam, que é mais da área de marketing, vai lembrar, pessoal, para que eu vou contratar uma empresa que vai cuidar do meu marketing online se eu posso contratar 2 pessoas aqui e resolver isso aqui dentro? E eu notei isso também na parte de aplicações móveis, de aplicativos. O pessoal prefere muito mais, às vezes, contratar um profissional que tem uma noção disso e integrar com o time de TI ali, eles mesmos resolverem, do que, às vezes, contratar uma empresa. E eu queria saber se vocês têm notado, talvez, esse movimento e qual que é a vantagem de uma empresa ir direto na GoLedger e não, às vezes, tentar resolver isso internamente. Eu imagino a resposta, mas eu queria saber como que vocês veem isso. Não, isso é legal porque isso foi a nossa história, né? No começo a gente ralou bastante para entender como é que fazia, qual que é o melhor caminho, a gente seguiu durante 6 meses, de repente a coisa foi descontinuada, a gente teve que pivotar, mudar a coisa. Otávio, eu fico feliz de saber que o sobrinho não existe só para o marketing. Todo mundo tem um sobrinho, então. Não, é porque geralmente o pessoal brinca, né? Vê os tombos que eu levo, mas vê a bebida que eu bebo, mas os tombos que eu levo ninguém repara, né? Mas a gente ralou bastante. O nosso principal produto, o carro-chefe da empresa, que é o GoFab, que hoje é um produto estratégico de defesa, já ganhou várias premiações, inovativo, SciBiz da USP, nasceu disso, porque quando a gente começou a trabalhar, não adiantava a gente vir aqui num TSE, num TCU, num TST, falar de blockchain e mostrar PowerPoint. Muita gente já estava mostrando PowerPoint. Tinha um monte de revista falando de blockchain, só que não tinha uma linha de código. Pessoal, pode ser feito isso, pode ser feito aquilo e tal. E a gente tinha que mostrar. E isso foi uma demanda que eu falei para o Marcos. O Marcos, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Eu fui diretor de uma multinacional, ele com a empresa dele, que ele criou o primeiro Firewall brasileiro, a empresa bombou. Ele era revenda da empresa que eu trabalhava, então a gente já conhece a capacidade dele. E quando ele veio falar, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu quase fui demitido de uma empresa, que eu era diretor comercial, por causa disso, porque não tinha blockchain. A ideia era a gente fazer, eles tinham um token de comunicação para o cidadão, que o cara ia lá, pagava a multa. Ia lá fazer um negócio tudo pontual. Eu falei, pô, por que você já não chega? Ele está pagando a multa, mas ele tem um seguro habitação atrasado com o Estado, por que ali já não fala, ó, você pagou isso, mas tem uma pendência disso? Porque eram vários silos de informação. Então, como que a gente resolve? Na época ainda era Data Warehouse, e meu projeto final foi Data Warehouse, aí já estava começando a falar de Big Data, era ali 2004, 2003, e eu falei, pô, no final de semana eu tive uma ideia, rabisquei os negócios, na segunda-feira eu fui na Prod, né, no superintendente da Prod, falei, cara, olha aqui, ó, central de relacionamento com o cidadão,
vamos integrar as bases de dados, a gente vai fazer uma grande base aqui, a maior base é do Secretaria de Segurança Pública, mas a mais atualizada era do Detran, porque lá no estado você tinha que fazer vistoria todo ano e o documento chegava pelo endereço. Se você não atualizasse o endereço, não chegava o documento. Então, a gente tinha que sanitizar essas informações, saber que o João da Silva de uma era igual ao João da Silva de outro, para você não ter dado duplicado, fazer essa sanitização, aí você ia ter uma grande base de dados e resolver o problema. Você consumiria dessa base de dados centralizada. Eu saí da Prod, quando cheguei na empresa, meia hora depois, 40 minutos depois, estava o presidente da Hold, vermelho, bravo, me chamou para conversar. Ele, o que você está fazendo? Eu já levei umas 4 ligações. Era o secretário de Segurança Pública ligando para ele, o presidente do Detran, todo mundo ligando para saber quem ia ser o dono da base. Aí você imagina que 15 anos depois, me chega o Marcos ali com uma tecnologia que, eu poderia voltar e falar, agora não tem dono de base, todo mundo é dono. Aqui a gente vai fazer um condomínio legal, ó. Na minha casa ninguém entra, mas na área comum a gente vai ter assembleia aqui, que no blockchain é chamado de consenso, para a gente definir como é que vai resolver. Não adianta o síndico querer jogar tênis fora do horário definido, porque a luz não vai acender, a porta não vai abrir. Isso resume o que a gente pensa em blockchain. O legal da plataforma GoFabric é que a gente faz isso ficar fácil. Tá? Essa é uma das grandes vantagens. Né? Hoje, contratar um programador blockchain... Mas só para entender, a melhoria, então, ao invés de contratar o sobrinho para botar na empresa, contratar uma empresa especializada como vocês, tem essa questão da simplicidade, da experiência, da facilidade. Seria mais ou menos isso? Além da experiência da minha equipe técnica. Tá? Além disso, essa plataforma que nós criamos, tudo que nós fazemos tem o nosso grande valor ali nesse sentido. Tá? O GoFabric faz com que, em alguns casos, eu crie uma rede blockchain sem digitar uma linha de código, uma plataforma low-code ou no-code. Em alguns casos, a gente faz demonstrações em palestras de 30, 40 minutos, a gente sobe redes interconectadas com a API, com a aplicação, tudo isso subindo de forma automática. Marcos, inclusive eu vi um dos vídeos de vocês, eu vou até depois pedir para linkar aqui embaixo, eu vi um dos vídeos da GoLedger de meia hora você montando uma blockchain assim, de vacina, se eu não me engano, eu estava montando uma palestra para marketing farmacêutico, e aí assim, cara, é um vídeo de meia hora, termina, tá lá o sisteminha de blockchain para vacina pronto, né? A turma faz ao vivo. E só para deixar claro que low code e no code não são termos que todo mundo conhece, mas são plataformas que não precisa ter código, né? Não precisa desenvolver, ou se desenvolve apenas pequenas partes do código, às vezes de uma integração. Então, isso facilita pra caramba a adoção. E até eu queria emendar uma pergunta para vocês com relação à adoção. Eu acho que a GoFabric, pelo que a gente já viu com vocês aqui, é uma maneira muito legal de atingir muitos mercados, novos mercados, além de banco. Vocês falaram um pouco sobre governo, né? De maneira geral. E eu queria perguntar para vocês, a visão de vocês com relação ao futuro. Vocês estão enxergando que as médias e grandes empresas, nos próximos 10 anos, vocês acreditam que 100% delas vão ter blockchain como parte essencial da infraestrutura delas? Com certeza. A gente tem conversado com várias. Recentemente, a gente até ganhou um concurso do Web Security Hub, que é patrocinado pela Camai. Cara, a gente foi para o final e foi um pitch de 10 minutos e eram grandes empresas. Você tinha ali grandes empresas da automotiva, de utilities, de farmacêutico, e estavam os CEOs, a área de negócio, de inovação e transformação, e todo mundo, e o bom, e aí isso nos motiva e nos agrada muito, é quando ele vê o nosso discurso, ele falou, eu nunca tinha ouvido nesse sentido. E é isso que a gente quer. Que o cara sente aqui, talvez esses caras possam nos ajudar. A gente tem cliente que a gente viu uma live do cliente, eu liguei para o Marcos, eu falei, Marcos, cara, esse é o tipo de cliente que a gente tem que fazer. O cara está ali falando algumas coisas que nitidamente ele está pedindo uma ajuda ali. Não teve alguém que pegou na mão e falou, vamos junto aqui. A gente ligou para ele na quinta-feira, eu acho que na terça-feira da semana seguinte ele viu a plataforma, nos ligou no sábado, na terça-feira está com o contrato assinado. Tivemos uma reunião recente essa semana, onde entrou o chefe do departamento financeiro, que basicamente contou a história que todo mês ele e a equipe dele viram pelo menos 2 noites
porque parte das informações não estão dentro do banco de dados deles, são de outros parceiros, e eles dependem delas. Então, eles ficam mandando e-mail e trocando, e recebem planilha. Pedindo para mandar, e aí o outro atrasa o trabalho dele. Essa pessoa não sabe o que é um blockchain, tá? Nem é para saber. Eu só, no final, expliquei que o projeto que nós estamos fazendo vai fazer com que ele possa dormir 2 noites a mais no mês. Imagina Incrível, uma empresa que fatura milhões e tem que fazer um pagamento até um dia específico. Se passou aquilo, ele paga multa. São multas altíssimas. E aí ele não está recebendo informação, está precisando para gerar a nota fiscal ali, não recebe e atrasa um dia. O custo da tecnologia é muito mais barato do que a multa que ele vai pagar. Com certeza. E aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês o seguinte, aqui no Contos do Cripto a gente gosta das perguntas de bastidores, tá? Mas é o seguinte, como é que você lida, Otávio, no dia a dia de conversa, com aquele, eu não preciso de blockchain? Que deve ser uma objeção que eu imagino que você deve escutar pra caramba aí, conversando com as pessoas, né? Isso é engraçado que vira e mexe tem, né? Aí eu não preciso, eu não vendo equipamento de medicina, né? Não vendo equipamento de UTI. Quem precisa é de UTI. A gente vende alguma coisa, a nossa ideia aqui é vender softwares, sistemas que facilitem a vida do nosso usuário e ganhem produtividade. Então, assim, eu não preciso de uma moto. Eu tenho ônibus, eu tenho carro, passo carona, mas a moto ali faz, no trânsito de São Paulo, eu morei em São Paulo 5 anos, né? Faz eu chegar mais rápido, vai pelo menos meia hora aí, numa curta distância. Eu preciso de uma moto? Não, mas é econômica. Imagina o preço da gasolina que está hoje, o engarrafamento de São Paulo e tal. É essa ideia que a gente está. A nossa solução tem que ser mais barata do que o valor que ele está perdendo de não ter. Então, a gente não quer... E muita gente fala, não, mas eu vou entrar contigo com a tua solução, depois eu vou ficar refém. O blockchain eu vou ter que ser sempre contigo. De jeito nenhum. Tudo que é desenvolvido para o cliente fica com o cliente. A gente quer clientes fiéis. A gente quer estar sempre entregando mais do que o cliente. Isso aí, a equipe do Marcos, do Samuel, que falou aqui no episódio passado, é uma equipe fantástica. Eles sempre entregam mais do que o cliente. Quando o cara vê ali, ele falou, vocês foram muito além e muito mais rápido, né? Então, a gente quer clientes fiéis, a gente não quer refém. De falar, não, você está aqui porque se eu sair eu vou perder, vai levar tudo. Não. A gente está sempre querendo trazer melhoria, produtividade a um custo bem reduzido, né? Eu queria aproveitar um comentário que o Marcos fez sobre informações externas, de uma empresa que dependia de informações externas, e aí os caras perdiam 2 dias, e eu fiquei curioso com como que vocês fazem, por exemplo, blockchain, tudo on-chain ali, todas as informações são trocadas, não tem como alterar nada, mas quando a gente fala de inserção de informações externas, como que vocês garantem, por exemplo, acho que vocês têm como chama? GoBio, né, de identificação, de identidade. Como que vocês garantem que essa informação que está sendo inserida, ela é de fato verídica ali, já que ela está vindo de fora, né, ela não está dentro da rede? Não sei se a pergunta faz sentido. Faz total. Quer entrar na área técnica, Marcos? Mas assim, a gente integra onde tem a falha, né? Onde geralmente entra a fraude, na interação humana. O cara vai ali, imagina que um alerta chega a 95% de uso, o cara entra ali no banco, não, vai colocar 70% aqui, que isso aqui não pode estar piscando. Eu trabalhei como consultor numa empresa de gestão de aplicações, né? Então, o que mais me matava era chegar no centro de comando e controle, tá lá a basezinha vermelha, a basezinha amarela, eu falei, gente, tá ali vermelha já há 5 minutos. Ah, não, mas isso daí sempre é assim. Então, não é alerta. Alerta tocou ali, corre e resolve o problema. Então, vamos mudar ali o threshold, vamos mudar aquilo para melhorar. E as nossas integrações via barramento via API. São chamadas de sistemas, né? Então, vem do sistema dele. Muitos perguntam, mas e se o cara fizer o sistema dele fazer errado? Ele pode fazer, mas vai ficar registrado. E aquilo é imutável, aquilo é auditável. Vai ficar o rastro. Se inibe, não tem um monte de lojas que colocam 10 câmeras de segurança e 40 caixinhas. Você não sabe onde está filmando. Isso inibe. O barramento em blockchain é um barramento distribuído. Tá? Diferente de um barramento centralizado, cada parceiro pode ter o seu nó do blockchain, que vai ter uma API, e essa API tem um certificado digital que assina cada transação.
ela, em geral, fica ali dentro do ambiente desse ator. Tá? Então, imaginando que eu quero compartilhar dados, basicamente, tá? Todos eles vão ter ali um nó do blockchain, onde eles vão apontar os seus sistemas para essa API, e o resto, o blockchain faz todas as validações, interconexões, compartilhamento de dados, e isso traz ali as vantagens em tempo real, num consórcio que precisa ali gerenciar os seus processos. E é bom deixar bem claro, blockchain é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que cria um mito ali em cima, que é muito complicado, que tem que ser novo, você tem que jogar o que você tem fora. Não, e isso é uma missão nossa, integrar os sistemas. O que está rodando e está bem, você utiliza. O que a gente vai fazer é esse sistema integrar com os outros. Imagina, em muitos lugares que a gente vai falar, principalmente agronegócio, onde a gente fala que sai ali da fazenda até a mesa do consumidor. Ah, mas eu tenho rastreabilidade. Aí você vai ver, a empresa de transporte tem a rastreabilidade do transporte. Mas da fazenda até um galpão ali, um centro de distribuição, do centro de distribuição para a transportadora, da transportadora para a indústria, da indústria para o varejo, são vários sistemas. Pode ser que cada um tenha o dele, só que esse gap de um sistema para o outro, isso é complicado. O que a gente faz é esse barramento e falar, vamos falar aqui, o produtor conversar sistematicamente com o centro de distribuição, que vai ser por sistemas com o transportador, e aí você tem uma visão única de tudo que está acontecendo. Otávio, eu até ouvi falar que algumas importadoras de carne já estão exigindo essas rastreabilidades, inclusive dando preferência para quem tem sistemas de blockchain, né? Cara, um dos primeiros clientes que eu visitei foi naquela época do Lava Jato, foi uma construtora que eu conheci um presidente e falava, cara, estão cobrando, a imagem já está ruim, o mundo inteiro está falando de construtoras do Brasil que fizeram isso, aquilo, fora e tal. Você tem que dar uma resposta. Vamos fazer em blockchain, porque toda sexta-feira tinha o DOJ lá, que era o Departamento Americano de Justiça. Ele chegava para o presidente, eu quero o relatório X aqui. Aí ele pegava o relatório, ligava lá para o diretor ligava para o gerente, aí um carazinho lá do DBA gerava o relatório. Na hora que chegava, o cara do negócio agora você assina, para o presidente, você assina aqui que esse dado é real, que se tiver alguma coisa manipulada aqui, você vai preso. O presidente não sabia se alguém tinha manipulado para trás. Passou em, no mínimo, 5 pessoas. Se alguém mudou no meio do caminho, eu estou recebendo. Não vou assinar um negócio desse. E era a maneira que eu pensava naquela época de, vamos dar o troco, vamos sair, aconteceu, vamos ir além, aqui as construtoras do Brasil são as primeiras a colocar blockchain, a fazer e tal, e o mundo inteiro, ninguém no mundo, então todo mundo apontando o dedo, mas isso acontece fora também. Vamos fazer isso. Hoje, infelizmente, uma das empresas mais inovadoras do Brasil está fazendo blockchain para a JBS, por exemplo, né, para fazer rastreabilidade de carne, e essa empresa, no caso, usa a nossa plataforma. Muito legal. Pô, muito legal, cara. Eu lembrei agora do livro do Bill Gates, o primeiro livro dele de 95, chamava The Road Ahead, né? A Estrada à Frente. E eu me lembro que lá, cara, 95 para 2021 são 26 anos, né? Ele já falava sobre a importância de interoperabilidade, conexão de banco de dados. Naturalmente, ele não entrava em blockchain, não era esse o viés, mas você vê, cara, como são lentos, né? Eu imagino com muitos obstáculos aí. Mas eu queria que vocês falassem o seguinte, a gente já está caminhando para o final aqui, e eu não queria que vocês deixassem de falar. Então, além da GoFabric, plataforma low code, no code, quais são outros produtos da GoLedger? Como foi falado, o GoFabric é uma plataforma de orquestração, onde a gente vai criar todos os nossos templates ali. A gente tem alguns templates já pré-configurados, inclusive patenteados no INPE, para, como o Tim falou, identificação de pessoas. Nasceu dentro do TSE, para você, qualquer prefeitura, estado, pode criar uma entidade de classe que é um ID único, de forma 100% segura, com versionamento, com tudo, né, com todas as garantias que tem no blockchain. A gente tem gestão de processos e documentos, a gente tem para rastreabilidade de produtos, a gente tem para votação online e tem o GoPrivacy, que é para consentimento, né, para parte de privacidade dos dados, que é consentimento e indexação de base de dados pessoais. Mas o importante de falar é que essas ferramentas não substituem outras. Imagina que eu tenho um sistema de votação já, uma solução de votação pronta, mas eu quero trazer confiança, eu quero
que aquilo ali seja de forma É o imutável, saber imutável, né, que a gente falou, que né? ninguém vai mudar aquilo, que inclusive a nossa solução, a gente fez o projeto lá do Eleições do Futuro do TSE, foi a que teve mais visibilidade, saiu um monte de mídia, porque a gente colocou isso, um aplicativo na Play Store, para qualquer um poder votar e tal. Otávio, mas aí você ferra a gente como agência, cara, porque a gente, como é agência, a gente faz aquelas votações públicas. Ah, você que é fã da marca, vote. Aí a votação sempre sai o que a gente queria. O que a gente vai fazer agora, Otávio? Como é que a gente vai se virar com isso? Não, aí usa lá, tem outras formas. O que a gente não pode é ficar nessa politização, esse negócio de voltar para papel e fazer isso. Pô, o blockchain pode fazer. Eu desconfio da urna. Pô, pega a urna e grava as informações, em vez de pegar um pendrive, jogar numa base de dados, faz a urna gravar essa informação no barramento blockchain. Eu não quero votar pela urna, eu quero votar pelo meu celular, faz esse celular votar no barramento blockchain. Tem jeitos, então a gente pode integrar, e a gente faz isso. Tem grandes bancos que já têm o aplicativo de consentimento. Por que não plugar ele num barramento em blockchain para trazer toda essa transparência, essa confiança, esse compartilhamento distribuído aí? E além disso, a gente tem, além desses produtos, né, que nós desenvolvemos, o grande objetivo da GoLedger é lançar no próximo ano um marketplace, tá, onde nós vamos disponibilizar para outros integradores a possibilidade de criar os seus próprios blockchains, os seus próprios contratos inteligentes no padrão do GoFabric, tá? Inclusive a biblioteca de desenvolvimento é disponível, ela é open source, e isso vai ficar ali no marketplace, tal como hoje nós temos templates de WordPress, só que vão ser templates de integradores extras, não são de qualquer um que queira programar e colocar isso à venda, vai estar disponível nessa plataforma que vai ser lançada pela GoLedger no próximo ano. Nós somos uma startup, mas somos bem arrogantes nos nossos objetivos. A gente quer realmente fazer com que o mundo inteiro passe a utilizar o blockchain de uma forma simples e barata. Excelente, Marcos. Cara, gente, muito obrigado. Eu estou bem feliz com o episódio de hoje. Eu posso falar assim, eu gosto quando eu sinto que eu aprendi no episódio, e esse foi um episódio que eu aprendi bastante. Agora eu consigo chegar para um líder, para um diretor de uma empresa, com propriedade, dizer por que ele deveria usar uma blockchain, quais são os casos de uso de uma blockchain. E aí, então, gente, com isso eu quero agradecer, além de vocês dois aqui, Otávio e Marcos, quem está assistindo a gente, que ficou aqui esse tempo até o final do episódio assistindo. Espero que tenha sido proveitoso, né? Principalmente se você for um líder e começar agora a enxergar como usar essas soluções de blockchain para a empresa. A gente vai deixar os contatos do Marcos e do Otávio aqui embaixo, então fique à vontade se quiser, né, pedir um papo com eles. Principalmente se você gostou, dá aquela ajuda para o canal, curte o vídeo, compartilha. Pensa nos líderes que vocês estão olhando aí, que estão ficando para trás no tempo, que estão achando que blockchain é brincadeira de criança, que é moedinha digital. Manda esse vídeo para ele saber que Bitcoin é uma blockchain, mas blockchain não é Bitcoin. Então, gente, com isso, encerramos e até o próximo episódio do Contos do Cripto.